Existe uma pergunta que poucos estudiosos da Bíblia se atrevem a fazer em voz alta. Por que o último versículo do livro de Gênesis não fala de uma vitória, de uma coroação ou de uma terra conquistada, mas sim de uma caixa de madeira embalsamada à moda egípcia, guardada por 400 anos dentro das fronteiras de uma nação estrangeira? Essa caixa não era um detalhe secundário da narrativa. Ela era a prova física de um juramento, o único fio visível que ligava um povo escravizado à promessa de uma terra que a maioria deles jamais havia pisado. E para compreendermos como a história de toda a humanidade, que um dia ocupou a terra inteira, veio a se concentrar dentro de um único caixão no Egito, precisamos voltar ao instante exato em que a água do dilúvio secou pela última vez e o homem mais velho do mundo fechou os olhos. Sejam bem-vindos, mais uma vez, ao chamado bíblico. Nesta jornada, vamos atravessar 9 acontecimentos decisivos do livro de Gênesis, do fim da vida de Noé até o caixão de José. E vamos fazer isso com calma, com reverência, pelo texto sagrado e com o rigor de quem quer entender e não apenas contar a história da promessa de Deus. Comecemos por um detalhe que costuma escapar até dos leitores mais assíduos das Escrituras. Noé viveu 950 anos. Ele foi a última testemunha viva de um mundo que a própria Bíblia descreve como corrompido, a ponto de merecer o juízo das águas. E foi chamado, pelo próprio Criador, de homem justo em meio a uma geração perversa. Mas quando sua morte finalmente chegou, o texto de Gênesis não reserva a ela nenhum drama, nenhum sinal nos céus, nenhuma cerimônia grandiosa. Em apenas 2 versículos, quase administrativos em seu tom, o relato informa que Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, completou seus dias e morreu. É só isso que o texto nos diz. Nenhuma despedida, nenhum funeral descrito, nenhuma última palavra registrada para a posteridade. A maioria dos leitores imagina que a confusão de línguas na Torre de Babel e a dispersão dos povos aconteceram muito depois de Noé ter partido, como se ele tivesse sido poupado de testemunhar aquele novo capítulo de rebeldia humana. Mas quando colocamos lado a lado as genealogias detalhadas que o próprio Gênesis nos oferece, uma conclusão surpreendente começa a se formar. O texto afirma que a terra foi dividida nos dias de Peleg, um dos descendentes de Noé, poucas gerações depois do dilúvio. Se seguirmos rigorosamente a cronologia apresentada no texto massorético hebraico, que é a base da maioria das traduções bíblicas em português, a matemática das idades revela algo perturbador. Peleg, o tataraneto de Noé, teria morrido antes do próprio Noé. É importante fazer aqui uma pausa honesta. A tradição da Septuaginta, a antiga tradução grega do Antigo Testamento, usada por muitos judeus da diáspora e citada pelos primeiros cristãos, apresenta números de idade ligeiramente diferentes nessas genealogias, o que altera esse cálculo. Mas seguindo o texto hebraico como ele chegou até nós, a implicação é clara. O homem que construiu a arca ainda estava vivo em algum canto da terra recém-repovoada, quando a humanidade ergueu sua torre de tijolos e foi espalhada pela confusão das línguas. Noé presenciou o nascimento das nações, o início da idolatria organizada e a fratura da unidade humana antes de fechar os olhos pela última vez. E é justamente nesse cenário de fragmentação que o livro de Gênesis faz algo que costuma ser tratado de forma injusta, como uma lista cansativa de nomes difíceis de pronunciar. O capítulo 10 de Gênesis interrompe o ritmo narrativo para apresentar o que os estudiosos chamam de Tabela das Nações, um censo dos descendentes de Sem, Cam e Jafé, os 3 filhos de Noé, que se espalharam pela face da terra. Uma antiga tradição rabínica que precisa ser entendida como tradição interpretativa e não como afirmação literal do texto bíblico,
sustenta que dessa lista nasceram exatamente 70 nações distintas, cada uma com sua própria língua, após o julgamento de Babel. Guarde esse número 70 com atenção, porque ele vai reaparecer de forma surpreendente no último capítulo desta nossa jornada. Diante de um mundo agora repleto de impérios nascentes e civilizações inteiras, o Criador tomou uma decisão que desafia qualquer estratégia humana de expansão. Ele não escolheu enviar mensageiros a todas as 70 nações. Não escolheu o império mais rico daquele início de história, nem o rei mais poderoso da Mesopotâmia. Os arqueólogos que estudam o período conhecido como Bronze Médio descrevem uma região repleta de cidades-estados sofisticadas, com sistemas de irrigação, templos monumentais e comércio já estabelecido entre a Mesopotâmia e o Egito. Em meio a todo esse cenário de grandeza humana, Deus voltou os olhos para um único homem, idoso, sem filhos, vivendo em uma próspera cidade chamada Ur dos Caldeus. Esse é o começo do que podemos chamar de efeito funil da história bíblica. O livro de Gênesis, que abriu sua narrativa abraçando os céus, a terra e toda a família humana, decide de repente estreitar seu curso como um rio poderoso que é canalizado por um desfiladeiro estreito. Toda a bênção destinada às nações da terra passa a ser conduzida através da vida de um único homem e de sua descendência. Mas antes de chegarmos a esse homem, é preciso falar de uma figura que permaneceu viva nos bastidores dessa história por muito mais tempo do que costumamos imaginar. Sem, o filho de Noé, sobreviveu ao pai por quase 1 século e meio. O texto bíblico registra que Sem viveu 600 anos, o que significa que ele foi contemporâneo direto de várias gerações de seus próprios descendentes, incluindo, segundo os cálculos genealógicos do próprio livro de Gênesis, uma boa parte da vida de Abraão. Sem era, literalmente, uma ponte viva com o mundo anterior ao dilúvio, o único homem capaz de descrever em primeira pessoa como era a terra antes da grande catástrofe. É também nesse período que o texto bíblico registra uma queda drástica e repentina na longevidade humana. Antes do dilúvio, os patriarcas viviam, em média, perto de 900 anos. Poucas gerações depois, na época de Peleg, essa expectativa já havia caído pela metade e continuaria caindo até chegar a homens como Abraão, que viveria pouco mais de 170 anos. O mundo pós-diluviano se revelava mais frágil, mais curto e, de muitas formas, mais parecido com o mundo que conhecemos hoje. É exatamente nesse contexto de fragilidade crescente que a história de Sem se cruza com um dos mistérios mais intrigantes de todo o Antigo Testamento. Uma antiga tradição judaica, registrada em comentários rabínicos como o Midrash, sugere que Sem seria a mesma pessoa que Melquisedeque, o misterioso rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que surge de forma abrupta no capítulo 14 de Gênesis para abençoar Abraão após uma batalha e que desaparece da narrativa com a mesma rapidez, sem qualquer registro de genealogia, nascimento ou morte. É importante que fique claro, essa identificação entre Sem e Melquisedeque é tradição, não é uma afirmação direta do texto bíblico, e existe também uma leitura teológica diferente, defendida séculos depois, na carta aos Hebreus do Novo Testamento, que enxerga justamente na ausência de genealogia de Melquisedeque um símbolo profético de um sacerdócio eterno, sem começo nem fim, apontando para Cristo. Seja qual for a leitura que mais ressoa em seu coração, o quadro teológico permanece poderoso. A última grande testemunha do mundo antediluviano, de alguma forma, teria entregado a bênção sacerdotal ao homem que carregaria o futuro da promessa. Essa linhagem de Sem desceu, geração após geração, até chegar a um homem chamado Terá, que habitava em Ur dos Caldeus.
Os arqueólogos ainda debatem intensamente a localização exata dessa cidade. Uma tradição, apoiada pelas escavações do arqueólogo britânico Leonard Woolley no início do século XX, identifica Ur com a grande metrópole suméria ao sul da Mesopotâmia, no atual Iraque. Uma cidade que já possuía, naquela época, templos monumentais, um sistema de escrita cuneiforme plenamente desenvolvido e um comércio internacional ativo. Outra corrente de estudiosos prefere situar essa Ur mais ao norte, próxima à região de Harã, no sudeste da atual Turquia, apontando para referências geográficas e para nomes de cidades vizinhas mencionados no próprio texto bíblico, que combinariam melhor com essa localização setentrional. O que o texto bíblico deixa claro, independentemente de qual seja a Ur histórica, é que Terá reuniu sua família, incluindo seu filho Abrão, sua nora Sarai e seu neto Ló, e partiu com a intenção declarada de chegar à terra de Canaã. Mas a viagem parou no meio do caminho. Ao chegar a uma cidade próspera chamada Harã, a caravana estacionou. O texto bíblico não explica se foi o cansaço da idade avançada de Terá, o conforto da cidade ou simplesmente a perda do ímpeto inicial da viagem. O fato é que o homem que havia partido com o coração voltado para Canaã nunca chegou a pisar naquela terra. Ele se acomodou na sala de espera de Harã e ali morreu aos 205 anos de idade. É precisamente nessa lacuna, no vazio deixado por um sonho que uma geração começou, mas não teve forças de concluir, que Deus decide falar diretamente com o filho de Terá. Um homem de 75 anos, que acabara de enterrar o pai e vivia com uma esposa estéril em uma cidade que já conhecia de cor, ouviu uma voz que rompeu décadas de silêncio divino. As palavras que abrem o capítulo 12 de Gênesis são as primeiras que o texto bíblico registra como sendo ditas diretamente por Deus a Abraão. E no hebraico original, elas soam como um comando curto e cortante. Lech, lechá. A tradução mais comum entrega esse comando como sai da tua terra, mas os estudiosos de hebraico apontam que o sentido literal da expressão é bem mais profundo, algo próximo de vai para ti mesmo, ou vai em direção ao teu próprio destino. Não era apenas uma ordem de deslocamento geográfico, era um convite para uma transformação de identidade completa. Deus ordenou que ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, rumo a uma terra que ainda seria mostrada, sem mapa, sem nome, sem ponto de referência algum. E em troca dessa obediência baseada unicamente em confiança, Deus selou a maior promessa de aliança de todo o Antigo Testamento. Faria dele uma grande nação, abençoaria seu nome, e por meio dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. O funil bíblico se revela aqui, de forma completa. O mundo inteiro havia se fragmentado em 70 nações em Babel, e agora o Criador anunciava que todas essas nações dispersas seriam alcançadas através de um único homem idoso e sem herdeiros. O texto bíblico resume a resposta de Abraão em uma frase de rara simplicidade: e partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Anos depois de sua partida, quando a promessa de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas ainda parecia biologicamente impossível, Abraão foi chamado por Deus para participar de um dos rituais mais solenes e, ao mesmo tempo, mais aterrorizantes de toda a Escritura. No mundo do Antigo Oriente Próximo, quando duas partes desejavam firmar um tratado inquebrável, elas não assinavam documentos escritos. Elas realizavam um ritual de sangue conhecido em hebraico como Karat Berit, que significa, literalmente, cortar uma aliança. Documentos arqueológicos descobertos em sítios como Mari, na Síria atual, e datados de um período próximo ao dos patriarcas, registram rituais semelhantes entre reis e vassalos da região.
o que confirma que esse tipo de cerimônia era uma prática real e reconhecida naquele mundo antigo e não uma invenção literária isolada. O ritual funcionava assim. Animais de grande porte eram abatidos e partidos ao meio, e as metades eram dispostas frente a frente, formando um corredor estreito de sangue no centro. As duas partes que firmavam o acordo caminhavam então lado a lado, por entre esses pedaços, em um gesto visual que significava algo como: que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com estes animais, se eu falhar com a minha parte deste pacto. Deus ordenou que Abraão preparasse os animais e ele obedeceu, partindo-os ao meio conforme o costume. Mas quando o sol começou a se pôr, algo inesperado aconteceu. Em vez do ritual solene se desenrolar como esperado, um sono profundo e um pavor intenso, descrito no texto original como uma escuridão grande e espessa, caiu sobre Abraão. Foi nessa escuridão que Deus revelou o destino de longo prazo da descendência de Abraão. Seriam estrangeiros em terra alheia, seriam escravizados e afligidos por 400 anos, mas depois sairiam dali com grandes posses. Guarde bem esse número de 400 anos, porque ele será exatamente o tempo que conecta o final desta nossa jornada ao caixão de José. Então, na escuridão total, um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram sozinhos por entre os pedaços dos animais. Abraão não caminhou naquele corredor. Ele estava imerso em um sono sobrenatural. Apenas a presença de Deus, simbolizada pelo fogo e pela fumaça, atravessou os pedaços. Em um pacto comum daquela época, ambas as partes caminhavam e ambas assumiam o risco do juramento. Mas naquela noite, Deus assumiu sozinho as duas pontas da aliança. Era como se o próprio Criador estivesse dizendo: que a minha existência seja desfeita como a destes animais, se a minha palavra não se cumprir. A aliança não dependia da fidelidade oscilante de Abraão ou de seus descendentes. Ela estava ancorada unicamente na fidelidade daquele que caminhou sozinho pelo fogo. 13 anos depois dessa noite, o silêncio voltou a reinar sobre a vida de Abraão. Ele já contava 99 anos. Sara estava perto de completar 90. O único filho que corria pelo acampamento era Ismael, nascido de uma tentativa humana de apressar os planos de Deus por meio da serva egípcia Agar. Foi nesse momento de aparente impossibilidade biológica total que Deus reapareceu, e a primeira coisa que fez foi mudar o nome do patriarca. No mundo bíblico antigo, um nome carregava a própria essência e o destino de uma pessoa. Mudar um nome era reescrever uma história. Deus declarou que ele não se chamaria mais Abrão, mas Abraão, um nome que os estudiosos de hebraico associam à expressão pai de uma multidão de nações. Imagine o peso de um homem de 99 anos, com apenas um filho nascido de uma escrava, sendo chamado todos os dias pelo nome que significa pai de multidões. Sua esposa também recebeu um novo nome, passando de Sarai para Sara, que significa princesa. E para selar essa promessa, Deus exigiu um sinal permanente, gravado não em um altar externo, mas no próprio corpo de cada homem de sua linhagem: a circuncisão. É interessante notar, do ponto de vista histórico, que outros povos do Antigo Oriente Próximo, como os egípcios, também praticavam alguma forma de circuncisão, geralmente associada a rituais de passagem para a vida adulta ou ao sacerdócio. Mas o sentido que a aliança dava a esse sinal em Israel era radicalmente diferente. Não era um rito de iniciação social, mas uma lembrança permanente, gravada no próprio corpo, de que a existência daquele povo dependia inteiramente de um milagre divino e não de força humana. Pouco tempo depois, 3 misteriosos visitantes apareceram diante da tenda de Abraão e anunciaram que, dentro de 1 ano, Sara teria um filho em seus braços. Ao ouvir a notícia de dentro da tenda, Sara riu,
um riso amargo de quem já havia sofrido décadas com a dor da esterilidade. Mas Deus não se deixou limitar pelo ceticismo humano. Exatamente um ano depois, conforme prometido, Sara concebeu e deu à luz um filho, quando Abraão tinha 100 anos e ela 90. E o nome escolhido por Deus para o menino, antes mesmo de seu nascimento, foi Yitzchak, que em hebraico significa ele rirá. O Criador transformou o riso da dúvida em uma gargalhada eterna de alegria. Antes de Isaque se tornar adulto, Abraão passou por 2 testes que definiriam para sempre a vocação de sua família. O primeiro veio quando Deus decidiu julgar as cidades de Sodoma e Gomorra, na região que muitos arqueólogos associam à planície ao sul do Mar Morto, onde sítios como Bab-edrá e Numeira revelam camadas de destruição súbita, datadas do período correspondente aos relatos patriarcais. Embora a identificação exata dessas ruínas com as cidades bíblicas ainda seja objeto de debate acadêmico. Sabendo que seu sobrinho Ló vivia ali, Abraão assumiu uma das posturas mais ousadas de toda a Escritura: interceder face a face, diante do próprio juiz de toda a terra. Ele perguntou se Deus destruiria o justo com o ímpio, e foi descendo os números, de 50 até 10, sempre recebendo a garantia de que, se houvesse aquele número de justos, a cidade seria poupada. Sodoma caiu porque nem 10 justos foram encontrados, mas Ló foi resgatado. E o texto bíblico faz questão de registrar que Deus se lembrou de Abraão, tirando Ló do meio da destruição. Ló não foi salvo por seus próprios méritos, mas porque havia um intercessor clamando por ele à distância. O segundo teste foi ainda mais radical. Muitos anos depois do nascimento de Isaque, quando o menino já era o centro de toda a alegria e esperança do acampamento, Deus pediu a Abraão que o oferecesse em holocausto sobre um monte na região de Moriá. Cada palavra desse pedido era uma ferida no coração do pai, pois Isaque era o único elo visível com a promessa de se tornar pai de multidões. O texto de Gênesis narra a resposta de Abraão através de verbos rápidos e determinados. Ele se levantou de madrugada, cortou a lenha, preparou os animais e partiu. Foram 3 dias de caminhada silenciosa. Ao chegarem ao pé do monte, Abraão disse aos servos uma frase intrigante no plural: "Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós." Não sabemos se era esperança desesperada ou fé absoluta na ressuscitação do filho, mas ele acreditava que ambos voltariam. No caminho, Isaque perguntou onde estava o cordeiro para o sacrifício. E Abraão respondeu que Deus proveria para si o cordeiro. No topo do monte, quando o cutelo já estava erguido, a voz do anjo do Senhor deteve seu braço, e um carneiro preso pelos chifres em um arbusto tomou o lugar do menino. Aquele local recebeu o nome de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Uma antiga e forte tradição judaico-cristã identifica esse Monte Moriá com o mesmo local onde, séculos depois, seria erguido o Templo de Jerusalém. O mesmo monte para onde, segundo o Novo Testamento, Deus conduziria seu próprio filho, carregando a madeira do sacrifício rumo ao Calvário, para abençoar todas as famílias da terra. Depois da prova no Monte Moriá, a narrativa de Gênesis passa a se organizar em torno de uma palavra hebraica estrutural chamada Toledot, geralmente traduzida como gerações, mas que carrega o sentido mais preciso de aquilo que saiu de, ou o que veio depois de. É curioso perceber como o texto trata de forma bem diferente os 3 grandes patriarcas. Enquanto Abraão e Jacó têm histórias repletas de grandes viagens, visões e lutas físicas, Isaque é o patriarca do silêncio. Ele é o único dos 3 que nunca deixou as fronteiras da terra prometida, o único que teve apenas uma esposa e o único cujo nome nunca foi mudado por Deus. Seu papel na história da salvação não era abrir novos caminhos, mas sim
preservar a chama da promessa intacta para a geração seguinte. Quando chegou a hora de Isaque se casar, Abraão recusou-se a buscar uma esposa entre as mulheres de Canaã e enviou seu servo mais fiel de volta à sua terra natal. Ao chegar a um poço ao entardecer, o servo pediu um sinal muito específico a Deus. A jovem que se oferecesse para dar água não apenas a ele, mas também aos seus 10 camelos, seria a escolhida. É importante entender a dimensão real desse gesto. Um camelo que acaba de atravessar o deserto pode beber uma quantidade enorme de água, e servir 10 animais sedentos exigia carregar dezenas de baldes pesados em um trabalho manual de horas. Não era um gesto de cortesia simples, mas um teste de generosidade e disposição para o trabalho árduo. A jovem Rebeca cumpriu cada detalhe da oração do servo. Mas logo depois do casamento, o livro de Gênesis repete um padrão dramático. Rebeca também era estéril. Sara, Rebeca e mais adiante Raquel, a esposa amada de Jacó, enfrentaram, cada uma a seu tempo, o mesmo diagnóstico de esterilidade. Esse padrão recorrente não era mera coincidência biológica dentro da narrativa. Era um sinal teológico deliberado. A nação da promessa não deveria existir segundo as leis comuns da natureza. Cada herdeiro da aliança era, literalmente, um milagre resgatado do nada. Depois de 20 anos de orações insistentes, Rebeca finalmente engravidou de gêmeos, mas a gravidez foi marcada por uma luta violenta dentro do seu ventre. Deus revelou que 2 nações lutavam dentro dela e que o mais velho serviria ao mais novo. Nasceu primeiro Esaú, ruivo e coberto de pelos, e logo atrás dele, segurando firmemente o calcanhar do irmão, nasceu Jacó, cujo nome em hebraico está associado à ideia daquele que segura o calcanhar ou o suplantador. Jacó viveu à altura de seu nome. Comprou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas e mais tarde se disfarçou para enganar o pai já cego e roubar a bênção patriarcal. Fugindo da fúria do irmão, Jacó se viu sozinho no deserto, usando uma pedra como travesseiro. E ali, no momento mais baixo de sua fuga vergonhosa, Deus não lhe apareceu com julgamento, mas com uma visão de uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo dessa escada, o Eterno repetiu a Jacó a mesma promessa feita a Abraão. Ele acordou tremendo e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. A aliança, mais uma vez, não dependia da conduta moral impecável de quem a recebia, mas do juramento soberano de Deus. Anos depois, já rico e com família constituída, Jacó voltou para enfrentar o reencontro temido com Esaú. Na noite anterior, à beira do ribeiro de Jaboque, um homem misterioso o segurou na escuridão e os dois lutaram corpo a corpo até o raiar do dia. Mesmo com a coxa deslocada pelo golpe do adversário, Jacó recusou-se a soltá-lo, exigindo uma bênção. O homem então perguntou seu nome e, diante da resposta, declarou que ele não se chamaria mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutara com Deus e com os homens e havia prevalecido. Os estudiosos de hebraico apontam que o nome Israel carrega o sentido de aquele que luta com Deus, ou Deus luta. Aquele lugar foi chamado de Peniel, rosto de Deus. O suplantador se tornou Israel, o nome que definiria para sempre o povo da promessa. Israel teve 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos da nação prometida. O funil, que havia se estreitado ao longo de tantas gerações, começava agora a se abrir novamente em ramos familiares estruturados. Mas o favoritismo de Israel pelo filho de sua velhice, José, filho de sua amada Raquel, desencadeou uma terrível tragédia familiar. José recebeu do pai uma túnica especial e teve sonhos proféticos em que os feixes de trigo e as estrelas de seus irmãos se curvavam diante dele. Tomados de ciúme, os irmãos planejaram sua morte, o lançaram em um poço seco e acabaram vendendo-o como escravo,
por 20 moedas de prata a uma caravana de mercadores que descia rumo ao Egito. Rasgaram sua túnica, molharam-na em sangue de animal e enganaram o pai, que chorou amargamente a suposta morte do filho amado. A venda de José parecia o fim absoluto da linhagem da promessa, mas o texto bíblico repete, como um refrão constante, que o Senhor estava com José. Mesmo na casa de Potifar, mesmo quando foi injustamente acusado e lançado nas masmorras egípcias, o favor divino permanecia sobre ele. Na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro-chefe do faraó e pediu apenas que fosse lembrado quando ele fosse libertado. Mas o copeiro o esqueceu por 2 longos anos. A promessa de Deus continuou esperando, pacientemente, no escuro de uma masmorra egípcia. A virada só aconteceu quando o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores, envolvendo vacas gordas e magras e espigas cheias e mirradas, que nenhum sábio egípcio conseguiu interpretar. O copeiro finalmente se lembrou de José, que foi trazido da prisão e revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Impressionado, o faraó o elevou a governador de todo o Egito, ficando ele mesmo abaixo apenas do próprio rei. Historicamente, os egiptólogos observam que essa ascensão de um estrangeiro semita a uma posição de altíssima confiança administrativa, embora incomum, não era impossível dentro da estrutura burocrática egípcia, especialmente em determinados períodos de maior abertura a estrangeiros talentosos na corte. Quando a fome atingiu Canaã, Israel enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos, e ali os irmãos se prostraram diante do poderoso governador, cumprindo, sem saber, os sonhos que haviam tentado sufocar anos antes. Depois de uma série de testes emocionais, culminando com Judá se oferecendo para ser escravo no lugar do irmão caçula Benjamim, José revelou sua identidade em meio a lágrimas e pronunciou uma das declarações teológicas mais profundas de toda a Bíblia. Vós pensastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para conservar em vida a um povo grande. A soberania de Deus havia canalizado a própria maldade humana para se tornar o veículo da preservação de sua promessa. Ao registrar essa migração para o Egito, o livro de Gênesis anota o número exato de pessoas da casa de Jacó que entraram em território egípcio: 70 almas. É preciso registrar aqui, com honestidade, que a antiga tradução grega da Septuaginta, seguida também pelo discurso de Estevão no livro de Atos, no Novo Testamento, menciona 75 pessoas, uma diferença provavelmente explicada por variações na contagem de determinados descendentes de José, nascidos no Egito. Seja qual for o número exato, olhe com atenção para essa cifra que se repete. Na dispersão de Babel, o mundo havia sido dividido, segundo a tradição judaica, em 70 nações. E agora, o funil divino da promessa alcançava seu ponto mais estreito e concentrado, com apenas 70 almas atravessando as fronteiras do Egito, carregando dentro de si o futuro de toda a humanidade. Era como se o mapa inteiro do mundo estivesse guardado, de forma compacta, dentro da história de uma pequena família de pastores hebreus. Israel viveu seus últimos anos em paz no Egito, abençoou seus 12 filhos e faleceu. Seu corpo foi embalsamado pelos médicos egípcios em um processo que, segundo o próprio texto bíblico, durou 40 dias e foi chorado pela nação por 70 dias, antes de ser levado em uma grande caravana fúnebre para ser sepultado na terra prometida, na caverna que Abraão havia comprado séculos antes. É interessante notar que esses números, 40 dias de embalsamamento e 70 dias de luto, coincidem de forma notável com os períodos de mumificação e luto registrados por historiadores da antiguidade, como o grego Heródoto, ao descrever os costumes funerários egípcios, o que confere ao relato bíblico um grau impressionante de precisão histórica e cultural. Por fim,
Chegou a vez do próprio José partir. Ele viveu 110 anos e, no seu leito de morte, reuniu seus parentes para proferir as últimas palavras que fecham, com chave de ouro, o livro de Gênesis. Ele disse que morreria, mas que Deus certamente os visitaria e os faria subir daquela terra para a terra que havia jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó. José sabia que a fartura e o conforto do Egito eram apenas temporários. O Egito não era o destino final. Era apenas mais uma Harã, uma sala de espera prolongada. Por isso, ele fez os filhos de Israel jurarem solenemente que no dia em que Deus os visitasse, eles carregariam seus ossos consigo, de volta à terra prometida. E o livro de Gênesis termina de um jeito surpreendente. Não com um casamento real, não com a coroação de um monarca, não com a conquista de um império glorioso. Ele encerra com as seguintes palavras: E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Aquele caixão permaneceu no Egito por 400 anos, exatamente o número de anos que Deus havia anunciado a Abraão, naquela noite de escuridão e fogo, séculos antes. Durante todo esse tempo de opressão e escravidão, sob o sol implacável dos faraós, cada geração de hebreus que nascia olhava para aquela caixa de madeira e se lembrava do juramento de José. Deus certamente vos visitará. Aquele caixão era uma âncora silenciosa de esperança em meio ao cativeiro. E séculos mais tarde, quando as pragas caíram sobre o Egito e o povo finalmente marchou para fora, em meio à pressa e ao clamor da libertação, o livro de Êxodo registra um pequeno e belo detalhe, quase escondido em meio a tantos acontecimentos grandiosos. Moisés tomou consigo os ossos de José. O caixão, depois de 400 anos de silêncio, finalmente começou a se mover de volta para casa. A história que percorremos hoje nos ensina algo que vale para além das páginas de Gênesis. As promessas que o Criador sela em meio à escuridão e ao fogo não caducam com o passar dos séculos. Elas apenas aguardam, com paciência absoluta, o momento exato da visitação divina. O funil começou com toda a humanidade dispersa em 70 nações. Estreitou-se na vida de homens falíveis e de milagres biológicos impossíveis, e terminou guardado dentro de um simples caixão de madeira que atravessou o deserto para provar mais uma vez que Deus é fiel a tudo o que promete. Muito obrigado por caminhar conosco nesta jornada aqui no Chamado Bíblico. Se este conteúdo trouxe luz e entendimento para a sua vida espiritual, considere se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com quem também precisa reencontrar a esperança.